O que você está vendo é a imagem de um documento confidencial da polícia de Tóquio que mostra um folheto convidando as pessoas para um clube chamado Petite Angel, um estabelecimento onde você poderia contratar garotas de 12 anos como. E isso é uma imagem extremamente rara de uma garota ainda em estado de choque depois de ter sido resgatada de um desses clubes. E eu vou te revelar um spoiler logo de cara. Esse mesmo tipo de clube existe até o dia de hoje e eu vou provar isso pra você mostrando na prática como é fácil de encontrar e de contratar ele. Só que isso não para por aí. Ainda tem uma coisa mais bizarra nisso tudo. Depois que o mundo presenciou o vazamento dos documentos de Jeffrey Epstein, revelando um esquema de na elite dos Estados Unidos, a maioria das pessoas não parou para considerar que talvez isso ocorra em outros países também, em especial em um lugar como o Japão. Como uma cultura tão diferente e única e com um senso de moral e honra tão grande lidaria se algo assim acontecesse com eles? Bom, dessa forma. O dono de uma floricultura já estava quase encerrando o expediente naquele dia. Até que, de forma totalmente inesperada, uma pré-adolescente de 12 anos aparece machucada e com algemas, implorando por ajuda e dizendo que foi sequestrada, e as suas amigas também precisavam de ajuda urgentemente. O que é que tá acontecendo? Foi essa a pergunta que o dono da floricultura fez antes de chamar a polícia, que chegou rapidamente e fez um pedido brutal para a garotinha. Você precisa voltar para lá e nos levar até esse homem. Assim que os policiais chegaram no apartamento que a garota era refém, viram essa mesma cena. Um quarto com duas garotas desidratadas e doentes, algemadas e presas a objetos, enquanto no outro cômodo havia uma outra garota nas mesmas condições. Só que a descoberta mais perturbadora só seria feita no momento em que eles fossem investigar o último quarto. Um homem, o suposto sequestrador das garotas, havia se fechado em uma tenda improvisada de plástico, ligado a uma churrasqueira portátil e se através da inalação da fumaça. O que é que tinha acontecido ali? Os policiais levaram as meninas para a delegacia para poder entender quem elas eram e como elas foram parar naquela situação horrível. E logo de cara, eles descobriram que 3 dias antes, as garotas tinham sido dadas como desaparecidas e foram vistas pela última vez no metrô de Shibuya. E de acordo com as garotas, o que tinha acontecido era o seguinte. Uma delas conhecia um homem chamado Kotaro Yoshizato em um fórum de bate-papo da internet. Depois de vários dias conversando com ela, resolveram marcar de se encontrar. E como forma de agradecer por ser a sua amiga, ele deu o equivalente a 10.000 ienes, ou cerca de R$338 como agradecimento por isso. Ele continuou dando dinheiro até ganhar a confiança dela e fazer com que ela chamasse mais amigas para poder se juntar ao grupinho deles. E assim que ganhou a confiança de todas elas, ele fez uma proposta. Vocês poderiam limpar a minha casa? Eu pago 10.000 ienes para cada uma. Olha, a gente tá falando de 4 meninas de 12 anos no Japão em 2003, onde a taxa de criminalidade era extremamente baixa. E infelizmente, esses fatores levaram elas a aceitarem esse acordo. Graças a isso, quando chegaram lá, o homem mostrou a sua verdadeira face e através de ameaças obrigou elas a ficarem ali sendo suas reféns. Mas olha o que elas descreveram para a polícia. Ele deu para cada uma galões de 50 litros de água para que não morressem de sede. E o único momento em que entrava no quarto era para dar pequenos lanches para elas. Uma das garotas até conseguiu fugir. Só que quando abriu a porta, encontrou o homem parado com um taser na mão, que ameaçou ela e obrigou a voltar para dentro. Então, como ela escapou? Ela esperou a brecha perfeita. A garota esperou até não ouvir mais nenhum barulho na sala, que indicava que o homem provavelmente não estava mais ali. Assim que isso aconteceu, ela saiu correndo pela porta e na mesma hora conseguiu chegar até a floricultura. Mas uma coisa ainda estava em aberto. Quem era o homem que fez isso tudo? E por que ele tinha se do nada? A polícia descobriu que Kotaro Yoshizato, o sequestrador das garotas que também havia sido encontrado morto no quarto, curiosamente já era um velho conhecido deles. Desde o ensino médio, o garoto já tinha passagens por pequenos incidentes, e o mais intrigante era que em determinado momento de sua juventude, ele simplesmente começou a adquirir bens de luxo, mesmo não tendo emprego ou condições para isso. Foi aí que a descoberta principal dessa história veio à tona.
O rapaz foi dono de bordéis que eram controlados pela Yakuza, a máfia japonesa, e ficou preso por cerca de 2 anos, graças a uma acusação de 2 menores de idade que alegaram ter sido obrigadas a trabalharem nesses lugares para ele. E olha só, ele só foi solto porque fez um acordo que pagaria o equivalente a 3,3 milhões de reais para cada uma das vítimas. Só aí a gente já consegue ver que quem quer que estivesse pagando isso não tinha pouco dinheiro. Só que mais uma descoberta crucial foi feita. Desde que ele havia sido solto da cadeia até o dia do sequestro, a polícia não sabia exatamente nada do que ele estava fazendo e nem quais eram suas fontes de renda e envolvimentos. Só que uma semana antes desses eventos, ele simplesmente havia vendido as suas 2 Ferraris, que eram os únicos bens registrados no seu nome, e também alugado um apartamento e um quarto de hotel. O apartamento era onde as garotas tinham sido mantidas como reféns, e o quarto de hotel não se sabia exatamente o porquê dele ter alugado. E foi tentando descobrir isso que a polícia encontrou a peça mais importante desse quebra-cabeça. Uma testemunha de 14 anos, que disse que Kotaro tinha obrigado ela a trabalhar em bordel. E enquanto ela falava isso, ela estava com tanto medo e tão assustada que mesmo com ele morto, ainda assim, ela não queria revelar o lugar onde isso acontecia. A única coisa que ela fez para ajudar a polícia na investigação foi entregar um panfleto que falava sobre um lugar, Petite Angel, um bar de karaokê supostamente comum, só que por baixo dos panos abrigava uma rede de gigantesca. Só para você ter ideia, só para ter acesso e entrar nesse lugar, você já tinha que pagar uma quantia exorbitante, fora para alugar os serviços ali. E as vítimas, ao que tudo indica, tinham de 14 anos para baixo. E você acha que isso não pode piorar? Então só escuta. A polícia encontrou durante a investigação diversos imóveis alugados por Kotaro, e se estima que foram resgatadas mais de 1.500 menores de idade desses lugares, todas em condições de cárcere. Também foram encontradas diversas fitas contendo... Nas gravações eram provavelmente os clientes do clube, e essas fitas eram uma forma de chantagear eles. Mas olha que curioso, o motivo desse caso ser conhecido como Jeffrey Epstein do Japão se deu graças a uma última coisa encontrada em um desses imóveis, uma lista de clientes do Petite Angel, que obviamente escondia o nome dos verdadeiros clientes, mas não escondia a profissão deles. E foi exatamente nesse ponto que a investigação foi encerrada. Investigadores amadores especulam que as pessoas que estavam nessa lista vão desde empresários de grupo idols envolvidos com polêmicas de infantil, até mesmo políticos ligados ao crime organizado, embaixadores dos Estados Unidos e, acredite, membros da família real do Japão, a monarquia mais antiga ainda existente, e que é um símbolo de tradição e bons costumes daquela nação. Havia um rumor de que em uma das fitas de VHS, um dos próprios líderes da família aparecia, contratando os serviços de uma criança. Será mesmo que o Japão, um lugar tão diferente do Ocidente, lidaria com um caso tão semelhante quanto o do Epstein da mesma forma que lidaram nos Estados Unidos? Bom, eu vou te mostrar isso agora. A polícia disse que seria perda de tempo investigar isso, já que Kotaro, o culpado, já estava morto. A mídia simplesmente parou de falar do caso, e quando questionaram um político chamado Konoike Yoshitada, que na época era vice-chefe do departamento de crimes envolvendo menores, ele tentou dar a entender que a culpa era na verdade das vítimas, que se elas não ficassem por aí aceitando dinheiros de estranhos, isso nunca teria acontecido. E inclusive levantou suspeita de que talvez elas poderiam até ser cúmplices de recrutamento do homem. E depois de soltar uma bomba dessas, ele simplesmente não falou mais nada sobre o caso. Inclusive, até mesmo a mídia parou de documentar essa história. Não tinha mais nada, nenhuma informação em nenhum jornal da região. O que é que eles estavam escondendo? O jornalista Satoru Someia investigou o caso por conta própria. Inicialmente, ele levantou dúvidas para o suposto suicídio de Kotaro. Primeiro, que a barraca de plástico em que ele estava quando se não derreteu. Segundo, que ele não tinha marca de queimaduras mesmo estando muito próximo ao fogo. E terceiro, que de acordo com a suposta perícia, a barraca estaria rasgada em um ponto. E mesmo assim as garotas não sentiram o cheiro da fumaça e nem mencionaram nada no depoimento. Fora que também, os rumores na autópsia de Kotaro
revelaram remédios para dormir no seu estômago. E a teoria oficial era de que ele tinha tomado os comprimidos para poder se e no meio do caminho ele tentou rasgar a barraca depois de se arrepender. Só que mesmo com a barraca rasgada, ele ainda assim não poderia ter morrido, porque a fumaça teria saído. O jornalista também descobriu que Kotaro encontrava suas vítimas pela internet e sempre buscava menores que estavam em situação de pobreza e vulnerabilidade por conta de problemas familiares, bem semelhante a um caso que eu também já contei aqui no canal. Kotaro recrutava elas por fóruns online ou por contatos que distribuíam folhetos com propostas de emprego para menores que eram mais pobres. E quer saber o que aconteceu com o jornalista logo depois de ele descobrir isso tudo? Foi encontrado morto com 8 facadas nas costas e um ferimento brutal na cabeça, causado por um objeto contundente. Só que isso ainda não acabou, já que anos depois, o Twitter, agora conhecido como X, começou a levantar uma trend, onde as supostas vítimas do Petite Angel postavam fotos segurando placas que diziam que elas eram as vítimas, e também o ano e a idade delas na época do ocorrido. E graças a uma coincidência inacreditável, essa trend só se encerrou porque produtoras japonesas começaram a replicar as imagens. Só que ao invés de colocar as informações que eu mencionei na placa, elas deixavam suas medidas e fetiches, a fim de atrair mais clientes. E isso fez com que as vítimas reais ficassem com medo de serem confundidas como e simplesmente apagassem as postagens, censurando mais uma vez esse assunto, que a propósito, se você for pesquisar sobre na internet, vai achar pouquíssima informação. E lembra que eu disse como ia mostrar na prática que isso existe até os dias de hoje? De acordo com especulações, o Petite Angel continua existindo até os dias de hoje, mas não da mesma forma. As organizações criminosas que supostamente criaram eles continuam ativas. E curiosamente em Tóquio, na mesma região onde ocorreram esses casos, especificamente em Kabukicho, existe o fenômeno das Toyoko Kids, garotas menores de idade que abandonam suas casas e, para poder sobreviver, acabam se envolvendo com a Inclusive, isso foi mostrado muito bem nesse vídeo do canal do Baka Gaijin, caso você queira ver mais alguma coisa. Assim como as vítimas de Petite Angel e do escândalo de Epstein, fica claro que para esse tipo de gente, nós somos invisíveis. Só números e estatística, e se for necessário fazerem vista grossa ou calar a gente à força, tenha certeza de que eles não vão hesitar. O caso de Petite Angel é tão semelhante ao do Epstein que faz a gente se perguntar qual que é o motivo disso, dessa semelhança toda. Será que isso ocorre em todos os lugares da mesma forma porque é a natureza humana? Ou será que tudo isso está conectado a algo maior? Talvez a gente nunca saiba. Meu nome é Dallas, e muito obrigado por assistir mais esse vídeo.